96 milhões de brasileiros. Meu nome é Washington da Silva Chagas, tenho 39 anos, estou no programa Mais Médicos há 5 anos e minha formação é em Medicina de Família e Comunidade. A saúde e a atenção primária em si tem uma capacidade... E a gente volta agora com o Fique Sabendo na TV para falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida, as alterações. Quem vai explicar para a gente agora sobre esse tema é o Anderson Rafael, muito por dentro do assunto. Anderson, explica para a gente quais são essas modificações, o que esse novo programa que saiu de um nome na época do presidente Jair Bolsonaro, que mudou o nome do programa Minha Casa Minha Vida, e agora retoma com o nome Programa Minha Casa Minha Vida e vem com alterações, não é isso? Isso, Johanna. Bom dia. Bom dia a todos da TV Potiguara. Bom dia aos espectadores e munícipes aqui da cidade de Maracanaú. E é sempre um prazer vir novamente aqui falar sobre esse tema, né? Habitação, moradia. Nós que fazemos parte da Diretoria de Habitação do município de Maracanaú, é um órgão vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano, tendo o nosso secretário Rafael Pessoa como também um entusiasta por essa política e já aí preparando toda a equipe, toda a estrutura necessária para o atendimento a partir do lançamento, né, do relançamento do programa Minha Casa Minha Vida. Anderson, ele já foi relançado no país todo, a partir desse start que dá em Brasília. Vocês a gente já tem propriedade para falar, para direcionar em relação ao programa Minha Casa Minha Vida? Essa pergunta é boa e oportuna por quê? Porque existe uma ansiedade, e é natural Exatamente. E peculiar por parte das famílias em relação ao programa. Porque vamos fazer um resgate histórico do que foi o programa Minha Casa Minha Vida. Foi lançado em 2009, no segundo governo do presidente Lula, e a partir de então ele foi um marco na política habitacional de interesse social, essencialmente, né? Ele atendeu tanto a habitação de interesse social, ou seja, famílias de baixa renda, e naquela época consideradas famílias de baixa renda quem tinha até 3 salários mínimos, e também atendeu faixas superiores, né? Faixa 1, faixa 2 e faixa 3. O que acontece? O programa Minha Casa Minha Vida, quando ele foi lançado, ele tinha uma meta de construir 1 milhão de casas populares para a população brasileira, para reduzir o déficit habitacional quantitativo, que é a reposição de novas moradias. Até então, o Estado brasileiro ele passou dentro da política habitacional e interesse social, por regimes simples, ou seja, eram construídas casas que tinham um padrão popular muito baixo, e, em sua maioria, em regime de mutirão, ou seja, as pessoas iam lá, se juntavam, tinham uma orientação técnica e ajudavam na construção dos conjuntos. Maracanaú, por exemplo, teve conjuntos que foram construídos em regime de mutirão, né? O Serra Azul, lá no Luzardo Viana, o Vila da Paz, ali na região entre Novo Oriente e o Alto Alegre, o mutirão Vida Nova, aqui no Alto da Mangueira. As pessoas, o Maracanãzinho, Campo Verde 1 e 2, as pessoas que iam ser atendidas, elas tinham que trabalhar, né? E na época, eu me recordo bem, não participei ativamente, mas me recordo bem que a participação se dava essencialmente pelas mulheres, porque os maridos estavam trabalhando e as mulheres estavam em casa e tinha que ter essa participação, e as mulheres é que colocavam a mão na massa. E o Minha Casa Minha Vida ele veio com uma inovação. Primeiro, não vou dar casa para a população mais vulnerável, vou dar casa para a população mais pobre, mas não vou exigir dela nenhuma contrapartida de trabalho. Ela não vai precisar trabalhar para ter a casa. Primeiro ponto. Segundo ponto, vou dar uma casa... Não vai precisar trabalhar na mão de obra ali, né? Botar a mão na massa, literalmente, isso, né? na obra, né? No canteiro de obras. E segundo ponto, vou dar uma casa com um padrão médio, padrão médio, de médio a alto, né? E aí vieram os regimes de condomínio e um padrão construtivo que, assim, as pessoas ficaram, nossa, nós vamos receber isso? Que foi? Eu lembro que o padrão anterior eram as construções, reboco, às vezes reboco sem estar pintado, o piso cimentado, a porta tipo ficha, que quase nem existe mais, né? Tipo ficha é aquela porta padrão do interior, que é aquela porta que abre em cima e vira uma janela. Sim, embaixo. Isso, a gente vê muito no interior, né? É verdade. E é bem popular, assim, você vê em casas de taipa, por exemplo, e aí passou a ser uma esquadria de vidro e alumínio. As pessoas passaram,
minha casa vai ter uma esquadrilha de aluguel. Vou morar em condomínio. Vou ter um playground. Vou ter aqui um salão de festa. Vou ter um campinho para criar meus filhos e tal. Isso dá até mais perspectiva em relação a bem-estar, né? E, Isso, assim, atrela várias outras sensações além do espaço casa, né, Anderson? Exatamente. E assim, e o padrão construtivo ele foi adotado no regime de que enquadrasse a questão do custo-benefício. Não, como é que eu consigo construir mais moradias num menor espaço territorial possível? Aí por isso se deu a verticalização, né? Com isso veio uma nova fase na política habitacional, não só no Maracanaú, mas em todo o Brasil, que foi a verticalização dos conjuntos habitacionais para famílias de interesse social. Para nós, em Maracanaú, foi também um grande desafio, porque as famílias baixa renda, elas tinham um perfil, aí na época, lá em 2009, eram famílias que trabalhavam, eram recicladores, né? Tinha lá o carrinho, eram famílias que criavam animais, eram famílias que tinham criação de galinha, de pato, de porco. Como é que esse pessoal vai morar num condomínio, né? Era também um desafio. E, na época, a política de proteção e bem-estar animal não era tão latente quanto hoje, né? Ou seja, os animais não tinham tantos direitos quanto tem hoje. O primeiro empreendimento que nós entregamos aqui no âmbito do Minha Casa Minha Vida, que foi o Blanchard Girão, eu me recordo que existia uma regra de que não podia levar animal de estimação. E aí, pasmem os senhores, mas as pessoas amavam tanto os seus pets que elas, que eu não vou. E ela foi, e assim, aí a gente viu duas coisas, né? O amor que elas tinham ao animal e a honestidade, porque elas poderiam ter recebido e ter feito negócios escusos em relação à unidade recebida, mas foram sinceras e disseram, não vou receber. E a partir dos outros empreendimentos e a partir da evolução na política do bem-estar animal, da proteção ao bem-estar animal, foi que se permitiu a questão dos animais nesses empreendimentos. E aí, esses novos empreendimentos trouxeram esses desafios de enquadrar as famílias nessa tipologia. Nós temos em Maracanaú 9 empreendimentos entregues no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, totalizando mais de 3.000 unidades. Sendo que 8 foram a tipologia térreo mais um, só tinha uma pessoa morando em cima, né? E um deles só com a tipologia térreo mais 3. Esse hoje nem faz parte mais do território do município de Maracanaú, que é o orgulho do Ceará, né? E tem muitos enfrentamentos e muitos desafios a serem vivenciados até hoje. Desses empreendimentos que nós entregamos, né, a tipologia térreo mais um, nós ainda hoje temos contato com a família, temos relacionamento, tem mais de 10 anos de entrega, e agora nós vamos retornar a esses empreendimentos que já foram entregues para fazer uma continuidade de um trabalho técnico-social, que é uma outra oportunidade que essas famílias vão ter, de ter esse acompanhamento social, de ter palestras, de ter orientações, nós vamos fazer uma pesquisa, né? As famílias que estão convivendo, que receberam antigamente, né, originárias, as novas famílias, o que se deu, por que se deu, mas não compete ao município fazer qualquer juízo de valor sobre novas famílias que estão lá, não. Nós vamos atender e vamos promover esse trabalho técnico-social, inclusive, Jordana, com cursos de capacitação e empreendedorismo. As famílias receberão, né, as que foram atendidas já, vão receber cursos de design de sobrancelhas, de informática, de manicure, curso de oficina de bicicleta, eletricidade básica, a questão de pinturas em obras. São 14 cursos envolvidos em todos esses empreendimentos para promover o empreendedorismo e a capacitação profissional. Bacana, muito bacana, Anderson. Isso está dentro da engloba em relação ao novo projeto Minha Casa Minha Vida, ou é uma ação de Maracanaú, especificamente? Não, ela faz parte, né, do conjunto de entregas. É a parte social do... Isso, é chamado trabalho técnico-social. Certo, Nós certo. estamos em fase final de contratação desse trabalho técnico-social, que a gente realizou o acompanhamento social durante todo esse momento, né, durante todo esse período de 10 anos, alguns mais de 10 anos, outros menos. Legal. Nós acompanhamos. Nossa equipe de serviço social estava presente nos empreendimentos, dando orientação, acompanhando as eleições de condomínio. Muito bacana. Mas ainda não tinha havido a contratação desse trabalho técnico-social. E aí, o que acontece? Com essa contratação desse trabalho, nós vamos retornar aos empreendimentos, vamos conhecer, vamos ouvir e vamos saber as experiências, vamos ouvir o que as famílias vivenciaram. Olha, eu vivia numa casa solta, eu vivia de aluguel, eu vivia em casa de taipa, eu não tinha casa. São vários depoimentos. E aí nós, obviamente, vamos revisitar essas famílias e vamos identificar aquilo que deu certo,
aquilo que foi bom, aquilo que não deu certo para aprimorar, para melhorar neste relançamento do programa Minha Casa Minha Vida, que traz já no seu relançamento algumas novidades, né? E aí a gente pode falar também agora. Pronto, pois conte pra gente quais são essas novidades. Toma uma aguinha aí, ele vai aqui voltar pro gás. Mas conta pra gente quais são essas novidades. Essa em relação ao projeto aí social, eu realmente não estava sabendo. Acredito que é um ganho imenso para a população, não é, Anderson? Sim, a população está ganhando por quê? Porque ela recebe um acompanhamento profissional. Então nós temos pedagogos, nós temos assistentes sociais, nós temos psicólogos e uma equipe multidisciplinar que vai acompanhar e vai fazer desde a primeira reunião e aí durante 12 meses vai fazer esse acompanhamento. Lá a partir entre o quarto e o quinto mês de execução do trabalho técnico social, se darão início os cursos de capacitação. E aí as famílias receberão essa capacitação e, em seguida, poderão ser inseridas até no mercado de trabalho. Nós temos uma articulação junto ao nosso Cine Municipal para que aproveite essa mão de obra numa oportunidade de emprego que seja dada lá através de uma empresa, né, de um empregador que esteja procurando uma mão de obra daquele sentido. Ou, em alguns casos, as pessoas vão empreender, né, vão abrir o seu salão, vão abrir os seus espaços de atendimento. E nessa nova perspectiva do relançamento do programa Minha Casa Minha Vida, primeiro temos que fazer um grande destaque. E aí eu olho atentamente aqui para cada maracanauense, especialmente para as mulheres, e diz o seguinte: o governo atual do presidente Lula relançou, editou a medida provisória do programa Minha Casa Minha Vida, já editou as normas gerais de como se dará as políticas orientadoras de atendimento do programa Minha Casa Minha Vida, mas ainda não está em período de inscrição. Por quê? Porque neste lançamento, as normas gerais, medida provisória. A medida provisória ela tem uma eficácia de um período determinado, o nome já diz, provisória. Essa medida provisória será convertida em lei, né? Ela vale por 60 dias, renovável por mais 60 dias. A partir de então será votada novamente no Congresso Nacional e com as alterações, né, com melhorias discutidas pelo Parlamento, pelos deputados federais. Aí terá com certeza a participação da nossa deputada federal, Fernanda Pessoa, e todos os demais parlamentares do Brasil e do Ceará que nos representam. E com esses acréscimos será editada a lei do programa Minha Casa Minha Vida. E aí sim, aí o Ministério das Cidades, que é o órgão responsável pelo gerenciamento deste programa, vai editar as portarias de como se dará a participação dos municípios, porque ele atua em duas vertentes. O programa Minha Casa Minha Vida, ele atua com os municípios, né, e Estado, com os entes federados, e atua com as entidades. Então, nós atuaremos no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, ente federativo, né, município e governo, né, município e governo como entes federados. E aí já sabemos o que devemos fazer. A lei já diz, a medida provisória já diz o seguinte: olha, nós criamos aqui o Minha Casa Minha Vida, mas o município vai ser obrigado a dar infraestrutura básica, vai ser obrigado a aderir ao programa, vai fazer um termo de adesão ao programa com as regras que ele tem e obrigado também a instruir o processo de admissão de projetos e admissão de famílias dentro do programa Minha Casa Minha Vida de uma forma célere, para não ter atrasos, né? Significa dizer o quê? Um construtor que deseja empreender no programa Minha Casa Minha Vida, construir moradias para famílias de baixa renda, ele vem até o município, nos procura o prefeito, procura o nosso secretário, diz: olha, eu quero construir aqui 1.000 unidades, 100 unidades, 300 unidades, 20 unidades, e aí não tem um limite mínimo nem um limite máximo, né? Mas nós sempre primamos por uma quantidade reduzida, que é mais fácil de fazer um acompanhamento, um trabalho técnico-social. E aí ele diz: quero construir. Quais são, o que é que eu vou ter, o que é que o município me oferece em relação às vantagens disso? Então, hoje, a própria lei, a própria medida provisória já exige que o município ele tenha de celeridade aos processamentos, de isenção nos procedimentos de avaliação do projeto construtivo, né? E também isenção de ITBI para as famílias que irão adquirir o programa, aliás, adquirir a unidade de habitação, que serão selecionadas para a unidade habitacional. Além disso, outra coisa que facilitou
para que o programa dê certo é que as concessionárias elas são obrigatórias a dar o projeto de infraestrutura, né? Ou seja, as concessionárias são as de energia e a de abastecimento d'água, a Enel, né, e a CAGES. A Enel vai obrigatoriamente instalar o sistema de, né, eletrificação no empreendimento, no programa Minha Casa, sem cobrar nada do empreendedor, isso o coletivo, né, obviamente. E a CAGES da mesma forma, então reduz um custo do programa e aí consegue, obviamente, oportunizar mais unidades habitacionais, otimizando os recursos, né, do governo federal. O município ele não tem uma contrapartida financeira obrigatória, mas ele poderá aportar recursos. Eu vou aumentar aqui o recurso por cada unidade. Eu lembro que na edição anterior, o governo do estado do Ceará, por exemplo, ele aportava para cada unidade habitacional, ele dava R$3.000 a mais para baixar o valor da construção e ter mais casas para entregar. Aí, dito isto, nós estamos nos preparando para quê? Estamos identificando desde já quais são os terrenos que o município já possui para baratear ainda mais a questão do investimento em programas habitacionais, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Nós estamos aguardando a edição das normas, né, tanto do Ministério da Cidade quanto da Caixa Econômica, para saber o que será obrigatório o município fazer. Estamos aí todos os dias atualizando, pesquisando e consultando tanto o Ministério quanto a Caixa Econômica Federal. Saiu normativo, a previsão era dia 10, né, nos 100 dias do governo federal, 100 dias de governo Lula, a previsão é que saísse os normativos em relação de como seria a participação dos municípios no programa Minha Casa Minha Vida. E temos participado também de reuniões com os construtores. No último dia 4 de abril, participamos, representando o município, na Comissão de Habitação de Interesse Social do Sinduscon, né, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui do estado do Ceará, que promoveu uma reunião junto com a Caixa Econômica, dizendo como se daria o Minha Casa Minha Vida, de quais eram os indicativos, né, algo do tipo. Inclusive, assim, uma grande novidade para o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é que na primeira edição do programa, a família baixa renda ela não tinha a opção de escolher a casa. Eu não vou escolher a minha casa. O governo vai construir um conjunto, eu vou participar de um processo de seleção, vou participar de um sorteio, e se eu for sorteada, eu vou para aquela casa ali, mesmo não gostando, mas eu preciso, eu vou. Nesta nova edição, a família, a família baixa renda, ela tem a possibilidade de comprar uma casa pagando menos de juros, né? A redução de juros já está assegurada, poderá dar 0 de entrada, né, e comprar um imóvel de até, né, numa faixa de R$170 mil, pagando mais ou menos um valor de entre R$400 e R$600 por mês. Isso cabendo no orçamento dela, direitinho e tal. Ou seja, mas ela vai escolher. Eu quero morar nesta rua, eu quero morar nessa casa, acompanha a construção desde o início. Ela escolhe, né? Na construção do Minha Casa Minha Vida, de empreendimentos coletivos, né, como se deu na primeira edição, ela não vai participar, né, não vai escolher, vai ser uma seleção feita pelo município, né? Acho que uma grande novidade hoje é que a família, faixa 1, né, que é de até 2 salários mínimos, ela poderá escolher o seu imóvel novo ou usado para comprar de forma bastante facilitada. São quantas faixas, Anderson? São 3 faixas, né? Faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Entendo. Aí existe também uma variação de valores, né? Sim. Hoje esses valores modificaram, aumentaram, e também tem aquela questão de que você pode comprar a partir desse programa Minha Casa Minha Vida, nessa nova edição, uma casa usada, é isso? O programa prevê a aquisição de imóvel novo, a aquisição de imóvel usado, a aquisição de lote urbanizado, reforma e aluguel social. São 5 linhas de ação dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A nossa atuação, né, enquanto município, ela se dará essencialmente na construção de novas unidades habitacionais, e se tivermos, aí não sabemos, é uma dúvida de todos, a gente tem conversado com vários municípios, né, temos inclusive aí, existe uma proposta de uma elaboração de um colegiado de gestores da política habitacional no estado do Ceará, em conjunto com a Prece, em conjunto com a OAB, existe já essa discussão de promover, inclusive com a Secretaria das Cidades, a Coordenadoria de Habitação,
da Secretaria Estadual das Cidades de reunir, de construir esse coletivo para ter essa discussão de como vai ser. Né? Aluguel social no programa Minha Casa Minha Vida, como é que vai ser? Não sabemos. Tem um prazo para as pessoas, por exemplo, realizarem a inscrição, para começar de fato esse processo? Existe uma quantidade de dias, meses? Infelizmente, é indeterminado. Se hoje, por exemplo, ao terminar essa entrevista, o governo federal editar sua norma, publicar, sair no Diário Oficial, aí a gente já vai saber quando se dará o início das inscrições. Mas enquanto não sair as regras, o termo de adesão e esses outros elementos adicionais ao relançamento do programa, não temos como dizer. Mas a estimativa nossa é de que entre os meses de junho e julho se iniciem as inscrições. Aí vale um alerta. Se nós vamos iniciar as inscrições entre junho e julho, então nós temos um tempo suficiente para que as famílias se organizem do ponto de vista do cadastro. Primeiro, para atendimento Minha Casa Minha Vida, faixa 1, as famílias têm que, obrigatoriamente, residir em Maracanaú, ter o seu cadastro único atualizado, né, com o endereço correto, com a composição familiar correta no município de Maracanaú, para em seguida ser inserida, né, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. E esse faixa 1 qual é? É aquele em que você compra um imóvel, você não escolhe, mas você paga apenas 5% do valor do imóvel. 95% dele é subsidiado pelo programa. Bacana. Tem mais alguma dúvida que você possa trazer para os maracanauenses nesse momento? No âmbito do Minha Casa Minha Vida, fica o pedido para que as famílias que têm o interesse de participar, e aí é importante dizer o seguinte, vamos lá, nós tivemos um período de edição do programa Minha Casa Minha primeira edição, nós tivemos 13 mil famílias inscritas, 13 mil o número. Das 13 mil, apenas 3 mil foram atendidas. Significa dizer que 10 mil nós não atendemos, porque é sorteio. Então, essas 10 mil famílias que não foram atendidas, para serem atendidas nessa nova edição do programa, deverão obrigatoriamente fazer um novo cadastro, quando o cadastro for lançado. Mas para fazer o cadastro é interessante e oportuno e importante que o cadastro único esteja atualizado. E a atualização do cadastro único, hoje ela é muito bem falada, né, neste governo, porque ela é a porta de entrada para todos os programas sociais. Né? Então, hoje, o cadastro único, praticamente, os equipamentos, os CRAs, já estão aí bem distribuídos, estão com seus atendimentos diários bem elevados. Por quê? Porque todo atendimento de programa social do governo federal se dá através do cadastro único. Então, assim, procurem, atualizem o seu cadastro, não deixe para a partir do momento do lançamento do programa. Por quê? Porque isso poderá trazer um superdimensionamento de atendimento no CRAS e vai atrasar um pouquinho o seu atendimento. Outra coisa importante se dizer, vamos lá, hoje, a partir do dia 2 de maio, começam as inscrições. Chega lá dia 2 de maio, tem 300 pessoas para ser atendida. É um caso hipotético que eu estou falando, mas assim, não precisa correr para ser o primeiro a ser atendido, para ser o primeiro a ser inscrito. Por quê? Porque não existe uma garantia de que o primeiro a ser inscrito vai ser obrigatoriamente os primeiros também a serem atendidos no programa. Não, se dará através de sorteio. Então, teremos aí uma fase de um ano ou mais, né, de adaptação, de lançamento, de adequação da equipe, adequação de estrutura básica para atendimento das famílias. Nós queremos atendê-los da melhor forma. Não adianta, Jordana, e aí população, não adianta vocês dormirem na fila, não adianta vocês passarem o final de semana esperando a diretoria de habitação abrir na segunda-feira. Por quê? Porque nós teremos vários anos, né, vários momentos para atender vocês. A ideia é que a gente faça um agendamento, nós vamos disponibilizar algum link de inscrição para esse agendamento, através, né, do nosso portal da Prefeitura de Maracanaú, na nossa rede de parceria, que inclusive os CRAs também serão informados, as escolas, as unidades básicas de saúde da família. E se, eventualmente, a família não tenha participação, né, na inclusão digital, ela irá sim ser atendida, irá garantir o seu agendamento diretamente lá conosco, da Diretoria de Habitação. Não será excluída, mas será uma ferramenta a mais
para realizar o atendimento dessas famílias. Então, repito, por favor, não se desesperem. Eu sei que a ansiedade de vocês é grande, a nossa também é elevadíssima, porque nós queremos ter novamente essa marca de uma boa entrega de unidades habitacionais. De nossa parte, o que é que nós estamos fazendo? Estamos nos reunindo com os construtores, já recebemos, Jordana, 2 construtores interessados em construir no município de Maracanaú para o programa Minha Casa Minha Vida, que isso é muito bom, porque na primeira fase do programa nós fomos um dos poucos municípios do estado do Ceará e também do Brasil a superar a meta de redução de déficit habitacional, e nós queremos continuar com essa boa marca de atendimento da população e de promoção da política habitacional. Muito bacana. Obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, Anderson. E logo mais estaremos com novidades em relação ao programa. Você volta aqui, a sua equipe, a casa está de portas abertas para vocês. Obrigada. Lembrando assim, que além do Minha Casa Minha Vida, nós temos outras políticas habitacionais. Nós queremos, em primeira mão, né, para vocês, nós estamos aí trabalhando dentro do programa Minha Casa é Legal, uma parceria junto com a Coab, e aí iremos atuar nesses conjuntos, aí são os conjuntos habitacionais, né, que é Industrial, Acaracuzinho, Timbó e Gereissati, para promover um grande programa de atendimento para entregar a matrícula, né, a escritura pública do imóvel para as famílias que foram atendidas já nesses programas habitacionais do Sistema Financeiro Habitacional. Estamos num processo de elaboração junto com a Coab, mas está bem avançado e também muito em breve estaremos aqui novamente falando sobre isso. Além disso, né, temos o programa também de regularização urbana, regularização fundiária urbana, que é a REURB, que promove regularização tanto para a família baixa renda quanto para a família que tem uma renda maior, e teremos mais outras oportunidades de explicar cada uma dessas linhas de atendimento na política habitacional. Com certeza, as portas estão abertas aqui para vocês. O programa Fique Sabendo volta daqui a pouquinho. Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigos, é gotinha.